Chega um momento da vida em que nada parece se encaixar. As portas que você bate não abrem. Os planos que pareciam certos desmoronam. As pessoas que você confiava se afastam. E tudo começa a sair do controle. Você tenta entender o motivo, mas não encontra lógica. Tenta forçar as coisas a funcionarem, mas quanto mais força, mais se machuca. E chega uma hora que você começa a se perguntar se está fazendo algo errado, ou se simplesmente a vida resolveu te virar as costas. É frustrante olhar ao redor e ver todo mundo avançando enquanto você sente que está regredindo. Ver gente conquistando, prosperando, sendo celebrada, enquanto você luta todos os dias para manter a cabeça fora d'água. Você não queria muito. Só queria que as coisas fluíssem um pouco. Só queria sentir que estava no caminho certo. Mas tudo indica o contrário. É como se o universo tivesse colocado você em pausa. Como se o tempo estivesse passando para todo mundo, menos para você. E quanto mais você tenta reagir, mais parece que está lutando contra algo invisível. Você ora, você chora, você questiona. E o silêncio que recebe de volta te quebra mais do que qualquer resposta dura. Porque nem dor, nem resposta. Só um vazio. É fácil acreditar que tudo isso é castigo. É fácil achar que a vida está sendo injusta com você. E nessas horas, o que mais dói é a sensação de estar sozinho num labirinto que você não escolheu entrar. Mas o que você ainda não percebeu é que o que está desmoronando agora pode ser exatamente o que estava te impedindo de chegar onde você realmente precisa estar. O que mais machuca nem sempre é o que aconteceu. É não entender por que aconteceu. Você olha para sua trajetória, para o quanto se dedicou, para o quanto acreditou, e nada faz sentido. É como se a vida tivesse feito promessas silenciosas que ela mesma rasgou. Você deu o seu melhor. Você esperou com paciência. Você segurou firme quando tudo mandava você soltar. Mas mesmo assim, as coisas não deram certo. E o que sobra depois de tanto esforço frustrado é um vazio estranho. Um buraco que não se preenche com palavras motivacionais. Porque a alma não quer conselhos, quer explicação. Quer saber por que tanta dor veio justo quando você mais acreditava na luz. Você começa a se perguntar se o problema é com você. Se talvez não seja o mundo, mas a forma como você sonha demais, sente demais, espera demais. E isso começa a te corroer por dentro. A vida vai ficando cinza, os dias pesam, e o peito se enche de uma mistura de cansaço, decepção e confusão. Você tenta seguir, mas algo dentro de você ainda espera por uma resposta que nunca chega. E nesse processo, a fé também balança. Porque como continuar confiando em algo que parece te deixar falando sozinho? Como acreditar que tudo vai se encaixar, quando tudo que você conhece é frustração? Você queria entender. Queria só uma luz, uma explicação, um sinal. Mas tudo que recebe é silêncio. E o silêncio também grita. Você até tenta justificar com frases prontas. Com tudo tem um motivo, com vai passar, com Deus sabe o que faz. Mas no fundo, sua alma ainda chora por um porquê mais claro. Porque no escuro, até as certezas mais bonitas parecem mentiras. A dor de não entender o porquê te faz questionar até o que você tem de mais sagrado. Seu propósito, sua força, sua fé. E nesse ponto, você começa a pensar que talvez nada disso tenha sentido algum. Talvez o mundo seja só caos. Talvez tudo esteja fora de controle. Mas não está. Você só ainda não viu o quadro completo. Está olhando uma peça solta, com a dor fresca, com o coração aberto demais e as respostas longe demais. E mesmo sem entender agora, um dia você vai perceber que o não que você recebeu foi o livramento que te salvou. Você cresceu acreditando que perder é sinônimo de fracasso. Que quando algo vai embora, é porque você errou. Mas tem perdas que, na verdade, são bênçãos disfarçadas. São cortes que doem na hora, mas que te salvam no longo prazo. Nem tudo que se quebra precisa ser consertado. Nem tudo que se afasta merece voltar. E nem todo caminho que parecia promissor era, de fato, o destino certo. Tem portas que não abriram, porque você não estava pronto. E tem outras que não abriram, porque o que havia atrás delas teria destruído tudo o que você construiu por dentro. Você não perdeu porque não era capaz. Você perdeu porque estava sendo protegido. De gente que não te amava como dizia. De lugares que não sustentariam sua essência. De promessas que encantavam, mas que no fundo te aprisionariam. A dor de perder é real, mas com o tempo, você começa a perceber que o que ficou
É o que precisava ficar. E o que foi, cumpriu o papel que tinha que cumprir. Tem relações que terminam para que você volte a se enxergar. Tem empregos que acabam para te tirar da zona de conforto. Tem sonhos que morrem para dar espaço a algo maior, mais alinhado, mais verdadeiro. O problema é que você está acostumado a se agarrar em tudo, a tentar salvar o que já está afundando, a insistir onde já não há reciprocidade, a chamar de destino o que era apenas apego. Mas a vida é sábia. Ela corta, ela separa, ela encerra ciclos mesmo quando você não quer. E quando você tenta forçar, ela dá sinais, ela grita, ela quebra o que precisa ser quebrado, para te mostrar que continuar ali seria um autoabandono. Nem toda perda é um castigo. Algumas são direções, outras são curas, e muitas são respostas às orações que você fez sem nem perceber. A perda dói, mas a permanência no lugar errado dói muito mais. Você não perdeu. Você foi empurrado para longe do que teria te destruído devagar. E isso é uma das formas mais silenciosas de amor que a vida tem. Você vive esperando que a vida se revele nos grandes momentos, nas conquistas, nas celebrações, nas vitórias que podem ser postadas. Mas a verdade é que os maiores crescimentos não vieram do que aconteceu. Vieram do que não aconteceu. Do amor que você não viveu. Da oportunidade que você perdeu. Do caminho que você não conseguiu seguir. Do sim que virou não, bem quando você mais acreditava. No começo, tudo parece injustiça. Você sente que foi deixado para trás, que todo mundo teve chances que você não teve. Mas com o tempo, começa a enxergar que aquilo que não veio, que não fluiu, que não se concretizou, te formou por dentro. A frustração te ensinou paciência. O silêncio te ensinou a escutar a si mesmo. A espera te ensinou a soltar o controle. A perda te ensinou a valorizar o que fica. É que a vida não te molda só nas coisas boas. Ela te molda nos vazios. Naquelas fases em que tudo parece estagnado, mas por dentro uma revolução silenciosa está acontecendo. Você aprendeu a ser forte sem plateia, a ser resiliente quando ninguém estava vendo, e a seguir, mesmo sem ter certeza se estava no caminho certo. Tudo que não aconteceu te forçou a mergulhar em profundidades que você nem sabia que existiam. Te empurrou para dentro de si. E foi ali, no escuro, que você reencontrou sua essência. Tem coisas que não aconteceram para você não se perder. Não se distanciar de quem você é. Não se contaminar com um mundo que te faria esquecer do seu valor. Você acha que perdeu tempo, mas na verdade estava sendo preparado. O que não aconteceu não foi um erro do universo. Foi um cuidado. Foi uma lapidação. Foi a forma da vida te dizer: ainda não, porque ainda não é o que te faz crescer. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber: foi justamente o que não veio, que te trouxe até aqui. Você pediu. Orava com fé, com lágrimas, com pressa. Esperava que o céu se movesse na sua direção. Mas tudo o que recebeu foi silêncio. E o silêncio te feriu, porque você confundiu a ausência de resposta com a ausência de cuidado. Achou que Deus tinha te deixado sozinho, ignorado, esquecido. Mas Deus nunca te negou. Ele só não te entregou antes da hora, porque sabia que, se colocasse nas suas mãos aquilo que você tanto queria, do jeito que você queria, você não aguentaria carregar. Tem bênção que só vira bênção depois da maturidade. Tem sonho que só vira conquista depois do deserto. Tem promessa que só se cumpre depois da lapidação. O problema é que a gente quer tudo rápido. Quer milagre sem processo. Quer vitória sem preparação. Quer resposta sem transformação. Mas Deus não trabalha com pressa. Trabalha com propósito. E propósito exige profundidade. Exige tempo. Exige construção por dentro. Ele não disse não. Ele disse: espera. E enquanto você esperava do lado de fora, Ele estava trabalhando do lado de dentro, fortalecendo sua fé, alinhando seu coração, tirando o orgulho, aplainando o caminho, cuidando dos detalhes que você nem sabia que precisava ajustar. Deus não negou seus pedidos. Ele só te amou o suficiente para não te entregar algo que ainda te faria mal. Você achou que estava sendo ignorado, mas estava sendo preservado. E quando chegar o tempo certo, não o seu tempo, mas o dele, tudo vai fluir com paz. Porque o que vem dele não pesa, não machuca, não confunde. Apenas encaixa. Você não foi esquecido. Foi separado. Separado para crescer.
separado para entender que a espera também é uma forma de resposta. E quando aquilo que você tanto pediu finalmente chegar, você vai entender o porquê da demora e vai agradecer pelo cuidado que, lá atrás, parecia rejeição. Você passou por fases em que tudo parecia dar errado. Tentou, lutou, acreditou e viu tudo desmoronar. Teve noites em claro perguntando por quê. Teve dias em que levantar da cama parecia esforço demais. Você chorou por portas que não se abriram. Se revoltou com silêncios que pareciam castigo. Se decepcionou com pessoas que juraram ficar e foram embora no meio da tempestade. E por dentro, carregava a sensação de que a vida tinha te deixado para trás. Mas agora você começa a entender. Percebe que aquilo que te quebrou também te fortaleceu. Aquilo que não deu certo abriu espaço para algo muito melhor que você nem imaginava. Você vê que aquele não te impediu de entrar num ciclo que te faria perder sua essência. Que aquela relação que acabou te devolveu a dignidade. Que a porta que se fechou te empurrou para o caminho certo. O caminho do teu propósito. Você vê que o tempo que passou no escuro não foi desperdiçado. Foi ali que sua visão clareou. Foi no silêncio que sua fé amadureceu. E foi no fundo do poço que você descobriu a profundidade da sua força. E hoje, olhando para trás, você não sente mais raiva. Você sente gratidão. Gratidão por ter sido afastado do que parecia certo, mas não era. Gratidão pelas quedas que ensinaram mais do que qualquer vitória. Gratidão por ter aprendido que não ter tudo o que queria te deu exatamente o que precisava. Você não falhou. Você foi preparado. Você não perdeu. Você foi lapidado. E um dia, quando alguém te perguntar sobre as fases difíceis da sua vida, você vai sorrir e responder com a alma em paz. Eu ainda agradeço por tudo que não deu certo, porque foi ali que tudo começou a se alinhar. Gostou? Muito obrigado por ter assistido. Aproveite e deixe nos comentários qual foi a lição que mais te tocou. Não deixe também de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, compartilhar este vídeo com quem você acha que precisa desse conteúdo.